Tudo bem, pessoal? Estamos chegando. Uns pouquinhos já para preparar o nosso encontro aqui, né? Que legal. Enquanto todo mundo vai ajustando, né? Vai preparando aí seus sistemas. A gente tem mais alguns minutos. Só entrei aqui para ver se está tudo ok. Todo mundo está ouvindo aí, pessoal? Faz um sinalzinho aí. Ok? Maravilha, hein? Vou aumentar um pouco o volume aqui do meu computador para ver se eu consigo também melhorar um pouquinho. E a gente vai conversando. Só um pouquinho de pegar o fone. Ok. Em seguida a gente vai começar, pessoal. Temos uns minutos ainda. Alguns estão entrando na reunião, né, na aula, e aí o microfone ainda está aberto. Então, se ficar todos os microfones abertos, pode ser que nós tenhamos alguns problemas, né? Mas vamos nos ajudando devagarinho para a gente começar aqui o nosso encontro. Sem problema nenhum. Por enquanto estamos com 25 participantes. Nós temos 85, né? Nem todo mundo vai conseguir possivelmente acessar, ainda tem alguns minutos. E vamos lá. Alguns eu estou conseguindo visualizar a imagem no vídeo, outros apenas aparece o nome, né? E é isso aí, pessoal. Mais alguns minutos a gente já começa aí, ok? Já tem alguém que está tomando um cafezinho aí, né? Apareceu com uma xícara aí na imagem. É isso aí, né? Só não vai aparecer com uma cervejinha aí na aula, né? Aí fica ruim, né? Deixa terminar a aula, né? Muito bem. Enquanto a gente está com o sinal aberto, ó, alguém está sem câmera, mas está acompanhando. Vocês podem utilizar o chat aqui, como o Lucas, né? Tá mandando um recado agora. Vamos nos ajudando. Vai ser um grande desafio para todos nós, mas vai ser muito legal porque assim a gente fica próximo, mediante essa situação de isolamento, né? Todos nós estamos passando. O Lucas, o Luan, sem câmera, mas estão acompanhando. Tudo ok. Legal. Bacana que vocês vão interagindo, ó. Lá do lado direito da tela tem as reações, né? Aí o pessoal pode colocar um sinalzinho, ó. Pode colocar uma mãozinha lá também, quando quiser dar um ok. Certo? Muito bem, pessoal. A gente tem 40 minutos. Essas reuniões aqui no Zoom, elas duram 40 minutos. Depois o programa ele acaba sendo finalizado e aí tem que recomeçar. Então, a ideia é que a gente possa fazer um encontro aqui em 40 minutos. Depois a gente vai passar uma tarefa, uma atividade. E aí a gente retoma com um encontro para finalizar a nossa aula hoje. Né, nossa primeira aula nessa modalidade online. E esperando que realmente dê tudo certo. Eu vou aproveitar para dar alguns recados, mas eu queria esperar mais alguns minutos, né? Porque foi colocado ali 7h30. Possivelmente o pessoal esteja ainda preparando o acesso e tudo mais, né? Ao mesmo tempo que a gente está com a janela aberta, eu vou ficar monitorando aqui no celular. Ó, por exemplo, alguém está colocando aqui, está pedindo senha, aparecendo que o anfitrião está em outra reunião, outro colega está colocando que não está acompanhando, agora deu.
É isso aí, ó. A Fernanda está me ajudando ali, ó. Sai de tudo e entra no link do professor no grupo. Muito bem. Ó, já apareceu. Alguém já fez até um print aqui, ó. Não tem áudio, só imagem. Vejo o nome de vocês, mas não vejo o professor. Caiu a conexão de novo. Isso pode acontecer, depende da internet. É para que tudo funcione normalmente e a gente vai indo, né? Vamos tentando, né, pessoal? Essa é a plataforma oficial aqui que a FTEC entendeu ser a mais adequada. Para mim, o link do WhatsApp não entra. Tem que ser por esse link. O Eduardo está colocando aqui também. Isso aí. Muito bem. Professor, Vamos lá. Quem chamou aí? eu, Alessandra, posso fazer uma pergunta? Claro. Assim, tem um colega no grupo que ele tá com a internet bem ruim e não tá conseguindo entrar. Vai ser disponibilizado isso depois? Eu não entendi essa parte. Vai ser gravado, daí vai ser disponibilizado? Sim, toda essa conversa que a gente já está tendo agora já está sendo gravada aqui, ok? Tá. Mas eu tô Tá. entendendo esse momento aqui como só um quebra-gelo, digamos assim, né? Até desculpa te interromper, alguém já escreveu alguma coisa. Ontem durou 1 hora e pouco e não caiu. Já vou responder ali para a Kézia. Uma resposta de cada vez. Então, esse nosso encontro aqui ele é gravado. Depois a gente vai disponibilizar na plataforma Moodle e aí o pessoal vai poder acessar lá quem não conseguir participar da aula neste momento. É bem tranquilo. Todas as atividades que a gente vai fazer também vão ser disponibilizadas lá. Então a plataforma é a plataforma Moodle, que eu também fui aprendendo a mexer, né? Porque você sabe que eu sou professor novo, etc. Então eu estou me ambientando com a plataforma. Ok? Tá, e daí esse colega vai receber falta por não entrar? Como é que funciona? Não vai receber. Eu vou passar as orientações em seguida. Deixa tá. mais Tá. 5 minutinhos, tá? 5 minutos eu já, Não, sim, eu já é só para começo. eu poder avisar ele, porque ele tá um pouco preocupado que não vai conseguir assistir, sabe? Sim, fica tranquilo. Obrigado aí pela Tá, tua participação. obrigada. Valeu. A Késia, né, tinha colocado aqui, ó, ontem durou 1 hora e pouco e não caiu. Exatamente, por exemplo, eu fiz um teste aqui com a plataforma Zoom em um outro momento, e ele deu um aviso dos 40 minutos, eu acabei apertando lá para sair do aviso e não caiu. Foi possível de continuar, sem problema nenhum, né? Pelo que eu entendi, esse programa Zoom ele é meio de lua, né? Às vezes ele permite, às vezes não. Mas no final das contas, o que ele quer é que as pessoas assinem, que tenham um plano ilimitado, que possam pagar, né? Mas a gente está utilizando conforme é disponibilizado, digamos assim, minutos gratuitamente, né? Para a utilização da plataforma, para que todos nós possamos aproveitar. Bem, nós estamos com 36 pessoas aqui, então mais 3, 4 minutinhos eu já vou passar alguns avisos e aí a gente já começa o nosso encontro. Estou tentando visualizar todo mundo, vou passando aqui a barrinha. Ó. Que legal, pessoal. Muito bacana porque a gente vai se sentindo bem próximo aqui, né? Nesse período de distanciamento. Se eu abrir o microfone de todos, vai dar alguma confusão, aí vai ficar complicado, né? Então, por isso que é legal, ó, o pessoal usa o chat, daqui a pouco coloca lá no WhatsApp e a gente vai se comunicando, certo? Caiu tudo agora, o colega está colocando no WhatsApp também. Pessoal, vamos devagar, com paciência. Se caiu, vamos tentar entrar de novo, né? Para que realmente não aconteça interrupção. Pode ser que alguém tenha dificuldade no primeiro momento, né? Em alguns testes que eu fiz aqui, também houve alguma dificuldade. Ó. O Vinícius disse que no primeiro momento não deu. Para mim agora foi. Legal, que bom. É isso aí, pessoal. Tá sem áudio. Alguém sabe como arrumar? A Thaís está perguntando aqui no grupo.
próprio computador tem algum tipo de ferramenta que permite o áudio. Agora, para mim escutar vocês, eu consigo habilitar aqui o microfone de vocês, né? O importante é que vocês me escutem, né? Na hora da configuração da entrada lá, está habilitado para que todos tenham o áudio, né? Deixa eu ver aqui se foi a Thaís estava aqui e acabou saindo, já não estou mais localizando. Estamos com 40 participantes, alguns ainda estão entrando, né? Ó, o Eduardo está informando aqui, pode ser alguma permissão que o aplicativo não obteve. Caiu tudo de novo. É desafiador, meus amigos. Pode ser que a plataforma para alguns não segure, mas a gente vai tentando. Aqui está tudo aberto. Quem é que está chamando aí, pessoal? Mais 2 minutinhos a gente já começa aí, 2, 3 minutinhos, tá? O prefeito Bruno Covas determinou o fechamento do comércio até o dia 5 de abril. Tanto ele quanto o governador João Dória fizeram o teste para o coronavírus, que deu negativo. Oscar Freire, uma das principais ruas comerciais de São Paulo, mas assim, olha, são várias lojas fechadas. Os dois lados. Alguns estão entrando com o som, o microfone aberto aqui, aí eu estou tentando colocar no mudo, né? Para que a gente não tenha essa confusão de som. Professor, você consegue ouvir direitinho aí? Sim. O meu áudio? Consigo, Adelir, é isso? Tá, beleza. Isso aí. Valeu. Okay. Vou desativar aqui. Tudo ok. Então a ideia é justamente essa, ó. Daqui a pouco alguém quer falar. Olha o chimarrão ali, ó. Apareceu um chimarrão também do colega ali. Que legal. A ideia é a seguinte, né? Se alguém quiser fazer alguma intervenção, utiliza ali as reações, ó. No canto direito da tela tem o Reactions, né? Você pode colocar uma mãozinha lá, pode colocar um positivo, né? Que aí pode facilitar para todos nós. Certo? Deixa eu tentar monitorar aqui, ó. Para mim diz que está em outra reunião. Fecha o navegador e tenta de novo. O Eric também está nos ajudando aqui, ó. Pelo segundo link do Moodle. Professor? Quem chamou? Eu. Tu vais optar pelo bate-papo também ou não? Nós vamos tentar utilizar todas as ferramentas que possibilitem nós nos comunicarmos, né? Seja pelo áudio, Tá. Se alguém tiver alguma dificuldade, pode utilizar o chat ali, não tem problema nenhum. Tá, então tu vai estar acompanhando, né? Sim, estou acompanhando, estou com o chat aberto e estou com a tela aberta aqui, ok? Tá bom, obrigada. Muito bem, estamos com 48 participantes. Eu vou dar mais uma olhada aqui no WhatsApp para ver se tem mais algum colega com... alguns estão com dificuldade, por isso que eu estou aguardando para ver se todo mundo consegue acessar aqui, que a gente não tenha realmente problema, né? Professor, lá no Moodle tem 2 links. Tem que entrar Certo. no segundo, que no primeiro não dá. O primeiro não está dando? Não, só no segundo. Ok. Obrigado. Deixa eu pegar aqui, se eu localizo, então, o segundo, e aí eu já compartilho com vocês lá no WhatsApp. Ok, pessoal? Só um minutinho que a gente já começa aqui. A Lisiane também está informando aqui no grupo. Só vou colocar no WhatsApp ali o link correto, então, pessoal. Como eu fiz alguns testes, a gente colocava um, depois colocava outro, e aí daqui a pouco pode ser que o Zoom tenha ficado com a opção de reunião que não era aquela que nós gostaríamos. O Emerson já me ajudou ali, né? Já colocou aquele que é o final 38. É exatamente isso, pessoal. Esse é o foco aí. Ok? Muito bem. Agora a Andressa está dizendo, entrei no primeiro e deu certo. Bem, pessoal, são 7h27 aqui no meu computador. A gente programou de começar esse encontro aqui às 7h30. Muito boa noite a todos. Nós temos
o nosso segundo encontro, né? O primeiro encontro foi presencial. A segunda aula, ela não aconteceu em virtude da suspensão das atividades. Todos nós sabemos o que está acontecendo, né? O que todos estão passando, né? Esse período de isolamento, esse período de resguardo da nossa saúde. E naquela semana que houve a suspensão das aulas, aconteceram algumas capacitações com os professores, justamente para que nós pudéssemos ter um conhecimento a mais dessa plataforma Zoom. Talvez a grande maioria dos professores não tivessem a expertise, né, de trabalhar com esse tipo de ferramenta. Alguns professores ligados mais à área do TI conseguiram ter uma facilidade a mais, né? Inclusive colaboraram com aqueles que tinham certa dificuldade. Então foi uma semana, a semana passada, que não teve aula, foi uma semana de testes, né, de aprendizado nessa tecnologia, foi testada outra tecnologia também, para que nós pudéssemos dar prosseguimento ao nosso calendário. É importante dizer que eu não vou conseguir responder a todo momento o WhatsApp enquanto eu estiver falando por aqui, tá, pessoal? Talvez alguns tenham certa dificuldade de acessar nesse momento. Ó, foi criado um grupo dessa disciplina no WhatsApp. Está perguntando aqui o Adelir. Sim, foi criado um grupo no WhatsApp. Se tem alguém que não está e que está aqui nessa reunião, me informe depois que a gente inclui. Mas eu incluí todos aqueles que estavam na lista de chamada no grupo do WhatsApp, ok? Deixa eu tentar desabilitar algum microfone, que pode ser que alguém tenha entrado aqui e está gerando algum ruído, para que todos consigam me escutar perfeitamente, certo? Tá todo mundo tá me ouvindo aí, né? Tá legal, né? Tudo certo, né, pessoal? Ok. Sim, estou ouvindo. Ok. Então, o Ministério da Educação autorizou que as instituições pudessem dar prosseguimento aos seus calendários com aulas online. Não é uma aula EAD, não é um ensino à distância, é uma aula online. O EAD também é online? Ok, só que essa ferramenta, o Zoom, está proporcionando que a gente tenha a interatividade durante a aula, né? Durante o momento em que os alunos acompanham, e por isso é considerado, então, uma aula online e não uma aula EAD. O EAD simplesmente são tarefas distribuídas, são materiais, e não há aquele contato direto. Aqui a gente está tendo contato, seja por essa ferramenta, seja no WhatsApp, que é um plano B, enfim. No nosso primeiro encontro, nós tínhamos 88 alunos. Pela lista de chamada, me parece que está com 87 agora, é uma turma bastante grande. Então, vai ser um desafio, claro, muito intenso para todos, a gente utilizar a plataforma e tentar interagir com todos. Tem 51 pessoas agora aqui. Quer dizer, eu acho que é um número bem positivo. Não imaginava que nós íamos ter tanta gente, alguns com problemas de conexão, alguns vão acessar depois e assim por diante. Mas a nossa plataforma oficial é o Moodle. Eu também tive alguns dias aí para aprender um pouco mais, para publicar uma rápida apresentação. Quem não esteve na primeira aula está tendo esse contato agora, né? Eu relembro para vocês, né, que eu sou um dos professores novos na instituição, são 7 novos professores na FTEC, e eu trabalho com comunicação há 17 anos e há 1 ano e meio, 2, eu fiz uma especialização em docência que me habilitou a estar aqui, e a FTEC buscando também uma renovação e compartilhamento de pessoas com experiência de vida, renovou parte do seu quadro de professores e é por isso que nós estamos aqui. E dentro dessa questão de aulas online, uma informação bastante importante para todos vocês é que não há a ausência, ou seja, durante este período que nós não vamos ter aulas presenciais, todos vocês alunos têm presença garantida.
Bem, como é que vai se dar essa presença? Ah, eu não consegui assistir a aula, eu vou assistir depois. Claro que nós passamos lá no primeiro dia o nosso sistema de avaliação, o grau A, o grau B e o grau C, que todos tiveram a oportunidade de acompanhar. E quem não acompanhou, o plano de ensino também está disponível lá no Moodle. A frequência vale 1 ponto no grau A. E o que é esse 1 ponto? 75% de presença e a participação. Nesse momento de aulas online, como é que vai ser avaliada essa questão também da frequência, já que todos vão ter presença? A gente vai cobrar a participação através das avaliações, das tarefas que serão distribuídas para que vocês possam enviar para o professor ou publicar no portal de vocês. Ok? O que mais que eu quero passar aqui, meus amigos? O e-mail do professor não é aquele que eu havia passado lá no primeiro dia. Lá no primeiro dia, eu imaginei que eles iam colocar o nome e o meu nome de guerra, né, que eu utilizo na minha profissão, inclusive, Felipe Machado, @ mas não, foi colocado lá Felipe Fonseca. Então, eu já, inclusive, avisei lá no Moodle, né, o pessoal consegue acessar e acompanhar o e-mail atualizado, filipefonseca@acad.ftec.com.br. Lá é a ferramenta oficial. Claro que como nós temos agora o grupo do WhatsApp, vocês podem me acionar ali a qualquer momento, não tem problema nenhum. A gente vai estreitar aí o nosso contato. É uma ferramenta que todo mundo tem, todo mundo utiliza e não vai ter nenhum tipo de dificuldade, com certeza. Bem, na primeira aula, a gente fez uma apresentação, tanto do professor quanto uma apresentação de vocês, alunos, e passamos aqui o nosso sistema de avaliação, como que vai funcionar, tanto o grau A quanto o grau B e o grau C. E falamos que nós não vamos ter prova no grau A, mas nós vamos ter alguns trabalhos, algumas avaliações. E hoje, no segundo momento, depois a ideia é já passar uma tarefa para vocês, que vocês possam utilizar esse momento aqui, né, na noite de hoje. Vocês vão ter um prazo para fazer essa atividade que já vai valer ponto, já vai ser a primeira avaliação. Nós tivemos um prejuízo porque a segunda aula não teve, em virtude da suspensão. Então, essa aqui é a nossa segunda e terceira aula, praticamente junto, né? Então, a gente tem que tentar cumprir o calendário e aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Eu vou compartilhar na tela com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão, faz o chamado e a gente vai proporcionando aqui essa interatividade. Deixa eu responder aqui, até eu acho que era o Adelir, né, que tinha perguntado, foi criado um grupo dessa disciplina no WhatsApp? Sim, foi criado. Estou respondendo aqui para o Adelir, né? Se porventura houve alguma dificuldade, depois pode me passar o contato que a gente adiciona ali, mas eu creio que todos estão adicionados nesse grupo. Por exemplo, nós temos 88 alunos, tem 3 que saíram do grupo, não quiseram ficar. Alguns que saíram não era o contato que estava, então a gente conseguiu atualizar o contato e está todo mundo ali sem problema nenhum. Eu vou abrir já uma página que vou compartilhar com vocês. Deixa eu entrar aqui no WhatsApp. Problemas de internet. Continua a mesma mensagem que está em outra reunião. Outra colega também colocou. Para mim demorou, mas entrou. É isso aí. A gente tem que ter um pouquinho de paciência agora, pessoal, porque vamos nos acostumando, né, com essa plataforma, acreditando que possa realmente dar certo. Existe uma ferramenta que o Zoom proporciona, que é o compartilhamento de tela. O que eu abri aqui no meu computador, vocês vão conseguir ver na tela também de vocês. É isso que eu estou tentando fazer agora aqui, para recuperar uma atividade
que nós fizemos na última aula. Tá todo mundo vendo aqui a tela do meu computador, ok? Sim. Legal. Então, na última aula, na primeira aula que nós tivemos, né, pessoal, a gente fez uma pergunta muito simples, né, já que a nossa disciplina trata de comunicação. Qual a importância da comunicação na vida de vocês? A gente falou rapidamente do conceito da comunicação, dos tipos de comunicação, e hoje a gente quer entrar um pouquinho mais no conteúdo. Mas antes de entrar no conteúdo, eu queria compartilhar com vocês algumas respostas de vocês. É interessante que cada um tem uma ideia do que é a comunicação. É a troca de mensagens, é algo que está presente na nossa vida. E é por isso que eu abri essa janela aqui. Alguém está chamando no bate-papo e depois eu olho ali para tentar não interromper. Bem, então eu vou compartilhar com vocês algumas respostas, né, que foram repassadas só para vocês terem uma ideia de qual é o pensamento da turma, o que vocês exemplificaram, algumas situações eu achei interessante, né, de trazer nesse nosso encontro aqui, antes de entrar um pouquinho mais já no conteúdo, que é o que nós vamos ver aí na nossa aula. Vamos ver se vai funcionar. Às vezes o computador ele fica um pouco lento. Agora eu abri a tela está maior aqui no meu computador. Todo mundo tá vendo bem aí, né, pessoal? Sim. Ok, então essa foi a pergunta. Qual a importância da comunicação em sua vida? Exemplifique. Deixa eu tentar. Queria que vocês aparecessem na minha tela aqui ao lado. Deixa eu ver se eu consigo diminuir, porque eu também estou aprendendo, né, a utilizar um pouco mais essa ferramenta. Bem, eu vou ler aqui algumas respostas que vocês responderam, ok? Então, por exemplo, aliás, né, vocês estão todos olhando para a tela, eu acredito que também consigam estar visualizando aqui o professor ainda na imagem. Bom, aqui estão alguns dos trabalhos que vocês responderam e entregaram na folha, né? Alguns uma folha inteira, outros uma folha menor. Todo mundo se identificou, alguns com uma folha de agenda. Enfim, cada um deu a resposta como achava que seria o ideal. Então, vamos lá. A importância da comunicação. Eu tinha feito essa pergunta para que vocês trouxessem alguns exemplos. Antes de começar aqui as respostas, deixa eu ver se eu consigo visualizar vocês ao lado. Agora ficou pior, né? Eu consigo ver. Vocês estão vendo bem aí? Legal. Tá legal assim, não? Estava melhor hoje, professor. Estava melhor antes. Ok, então vamos abrir antes aqui. Beleza. Então, qual a importância da comunicação em sua vida? Exemplifique. Vou fazer uma leitura rápida aqui para a gente só compartilhar com vocês. Algumas das respostas da turma. Contato com familiares por meio das redes sociais. No trabalho, para designar tarefas com outras pessoas, com colegas e o bom andamento das atividades. É um processo natural. Não dar importância à comunicação significa perder oportunidades de construção de um bom relacionamento. Essencial para expor sentimentos, aprimorar conhecimentos e receber informações. Para interpretar o outro. Importante pela troca de informações. Quando é divulgado um horário errado de um evento, prejudicando quem deveria participar dele. Alguém trouxe aqui um exemplo negativo, certo? Olha que legal aqui outra resposta. Ó. Conseguimos dialogar melhor com as pessoas em nosso meio. Quem não se comunica de forma eficaz fica fora do círculo que nos permite ser integrantes. Outra resposta de vocês. A gente já sabe que a comunicação é a troca de informações do transmissor e do receptor através de um meio, através de um canal
Isso foi rapidamente falado no final do último encontro e já já a gente vai falar mais. Também, outras respostas. O ato de saber se comunicar é a principal ferramenta do entendimento e do desenvolvimento em relacionamentos. Criamos laços humanos e conseguimos interagir com outros. Nossa vida é feita na base da comunicação. Quando nos expressamos de forma errada, as pessoas acabam nos julgando. Olha aqui, ó, algum aluno lembrou dos animais. É importante também para os animais que desenvolvem meios para interagir. Esse aluno possivelmente deva ter algum bichinho, né? Algum animal de estimação, porque lembrou também dos animais. Que legal. Sem comunicação, uma sociedade não funcionaria. Desenvolvimentos, formas de nos comunicar para atender nossas necessidades ou desejos, seja com choro, grito, etc. Importante para conhecer e entender as pessoas. Importante desde os tempos primórdios, onde se comunicavam por desenhos nas paredes. Alguns colegas lembraram também da parte histórica. Para expressar a nossa opinião no relacionamento com clientes. Para ver o que acontece ao nosso redor. Uma boa comunicação, as coisas fluem melhor. Através dela que os animais conseguem nos pedir alimento e os filhos nos avisam que não estão bem. São alguns exemplos que vocês da turma compartilharam que eu elenquei aqui, estou divulgando até para a gente ter uma ideia de qual é o pensamento conjunto ali, né? Sem comunicação não seria possível inovar, desenvolver empresas. Estaríamos perdidos no mundo. Não estaríamos aqui. Eu coloquei uma aspas ali. Se comunicar é uma arte. É incrível. Vontade de um indivíduo ou de um grupo de se expressar. Ajuda no alinhamento das ideias. Ok. O que mais? Sem ela não existiria a maioria das coisas. Ninguém ia comprar carro, não saberíamos nem curar uma simples dor de cabeça. Ia no alerta, partilhamento de perigos. O termo que foi usado foi esse, né? Partilhamento. Aí por isso que eu coloquei exatamente assim. Para que eu tenha uma boa venda, tenho que saber me comunicar. Também foi dito por algum dos alunos. Sem comunicação nada dá certo. Sem comunicação o mundo seria mais chato. Sem comunicação não chegamos a conclusões e nem a lugar nenhum. Mesmo se uma pessoa não se comunicar verbalmente, podemos saber se ela está triste, por exemplo. Ela faz com que grupos se destaquem uns dos outros, melhor. Um método de ver e saber os dois lados da moeda, no se expressar, no ouvir. Aqui a última página, um ambiente de trabalho com comunicação precária, a produtividade pode cair. Comunicação é um meio para a utilidade pública, lembra de estar presente no dia a dia, sem comunicação não tem vendas, não tem crescimento, sem ela a sociedade seria um verdadeiro caos. Alguém lembrou do Chacrinha, ó, que legal. E dizia, né, quem não se comunica se trumbica. É o meio de nos tornarmos pessoas úteis. Se não tivesse comunicação, todos os continentes estariam com milhões de pessoas infectadas. Alguém lembrou do coronavírus. Pois é, mesmo com a comunicação, ainda tem pessoas, infelizmente, está avançando aí, né, essa pandemia, e é isso que está acontecendo, né, pessoal? Infelizmente. Bem, então eu abri um dos slides para compartilhar um pouco do pensamento da turma, do que exatamente vocês trouxeram, né, na nossa primeira aula, para que vocês saibam exatamente o pensamento dos colegas e o quanto é importante realmente a comunicação no nosso dia a dia. Eu vou entrar em seguida aqui no conteúdo, só para ver se está tudo certinho, se está tudo ok. Deixa eu ver se eu consigo ler, que eu tenho algum chamado aqui no chat, né? Ok, professor, aperta F5 ou bota em tela cheia o slide. Ah, ok. Essa tarefa vai para o Moodle ou é só agora? As duas coisas, viu? Daqui a pouquinho ela já vai estar
ela já vai estar à disposição lá no Moodle também. Certo? Então foi um rápido resumo, turma, do que exatamente a gente viu na primeira aula, do pensamento de vocês. O que exatamente vocês pensam, qual que é a ideia de vocês, né, sobre comunicação. Todos concordam que ela é importante no nosso dia a dia, que às vezes acontecem problemas, às vezes acontecem ruídos de comunicação. Alguém lembrou aqui da questão do coronavírus, né? Mesmo com todos os avisos que estão sendo dados, ainda tem pessoas que não estão seguindo todas as recomendações das autoridades. Então é uma situação que acaba chamando a atenção e é um grande desafio. Mas que bom que nós estamos aqui, podendo, né, nos sentir um pouco mais próximos e podendo compartilhar esse momento, né, seguir com o que a gente estava programado, embora não estejamos na sala de aula. E aí, depois de lembrar um pouco mais do que vocês falaram, né, do que vocês disseram, a gente vai entrar um pouquinho aqui no conteúdo para que depois eu possa passar para vocês qual que é a tarefa que eu gostaria que todos fizessem, valendo, inclusive, né, valendo pontuação, e que no final aí dessa apresentação, desse conteúdo, eu vou compartilhar com todos vocês, certo? Agora eu dei uma espiada aqui no WhatsApp para ver se tinha algum chamado. Alguns perguntando se já tinha começado a reunião. Sim. Muito bem, estamos com 56 aqui logados. Ó, alguém já pergunta no WhatsApp se vai ser postada no Moodle. Em alguns momentos, vou tentar não interromper para que eu consiga atender depois individualmente a todos vocês, né, se for necessário. Certo, pessoal? Muito bem, então nós vamos entrar aqui no nosso conteúdo programático, e essa é a primeira parte, né, do nosso conteúdo, que são os elementos da comunicação. Tá todo mundo enxergando legal? Todo mundo vendo bem aí na tela? Compartilhando a tela do meu computador com a tela de vocês. É exatamente esse material que eu iria apresentar através do PowerPoint, através do DataShow, em sala de aula. Só que agora, nesse distanciamento que nós estamos aqui, mas estamos bem próximos, né? Com certeza. Então, dentro do nosso conteúdo programático, nós vamos estudar o processo da comunicação. No nosso primeiro encontro, rapidamente falamos, né, do que é a comunicação, de duas pessoas, o emissor, o receptor, a troca de mensagens. Nesse slide, a gente visualiza a parte mais conceitual, né, da palavra comunicar, que vem do latim comunicare, com o significado de pôr em comum. É a forma que nós encontramos para expressar os nossos sentimentos, ideias e ações. É definida pela troca de informações, como já falamos, transmissor e um receptor. Transmissor de um lado, um receptor de outro, através de um meio, através de um canal. E o canal é a maneira que a gente vai passar a mensagem. Seja pelo telefone, seja pelo computador, seja por carta. Antigamente era por carta, né? Quem conseguiu acessar o Moodle, eu coloquei inclusive um link de um vídeo de uma explicação que foi dada sobre esse assunto, um vídeo que foi compartilhado no YouTube, que trata exatamente desse conteúdo. O receptor interpreta a mensagem, que pode ter chegado com algum tipo de barreira, algum tipo de ruído, que é quando acontecem problemas na comunicação. E a partir daí, ele vai ter o seu retorno, ele vai ter o feedback, ou seja, vai ter a resposta e vai completar o processo de comunicação por si só. A gente vai falar aqui dos elementos da comunicação. Se alguém tiver alguma intervenção, quiser fazer agora, fique à vontade. Pois não. Quem que chama? Marcos. Fala, Marcos. Tá nos slides ainda
da pergunta da aula passada lá sobre a comunicação. Não está Não tá- aparecendo o que você está falando aí. Ah, não está aparecendo. Ok. Não. Então nós vamos fechar o outro aqui, meu querido. Agora sim. Vamos de novo. Obrigado aí, pessoal. Eu também estou aprendendo, viu, com essa plataforma. Obrigado pelo aviso. Eu imaginei que tivesse aparecendo para todo mundo. Eu vou abrir aqui, então, esse outro slide. Vamos ver se... Agora está ok? Não ainda. Está aparecendo você na tela aí. Ah, ok. Então, só um pouquinho. Vamos ter que recomeçar aqui, pessoal. Desculpa aí. É isso aí. É muito importante que vocês façam essa interatividade, que vocês possam trazer esse retorno aí para a gente, porque nós estamos aprendendo juntos a mexer aqui na tecnologia, né? Agora sim. Elementos da comunicação. Maravilha. Obrigado, viu? Falou. Tomara que não tenha sido só na sua tela, né? Ou alguém Não, acho que não. O pessoal estava mandando mensagem ali também. Já estava mandando mensagem. Ah, ok. Legal. Muito bem. Então vamos lá, meus amigos. Deixa eu ver aqui quem é que está chamando no chat. Agora apareceu. Legal. Maravilha. Essa é uma tecnologia nova. A gente também está aprendendo a trabalhar com ela. É que nem... vou lá visitar a empresa de vocês. Vocês têm alguma atividade? Vocês têm algum programa que vocês utilizam? Vocês já têm a facilidade de trabalhar com aquele programa, né? Então, esse programa aqui é uma novidade. A gente está aprendendo um pouquinho. E vamos compartilhando junto. O importante é que vocês consigam acessar o conteúdo, certo? Muito bem. Aqui, então, os elementos da comunicação. É o novo slide. E aqui está o que eu estava dizendo antes, né? Parte do conceito da comunicação, que é a parte mais teórica. A palavra comunicar vem do latim comunicare, com o significado de pôr em comum. Falava da questão da troca de informações entre um transmissor, entre o receptor, através de um meio, através de um canal. É exatamente isso que está aparecendo aqui no slide e que todos vocês estão acompanhando nesse momento. E o receptor está lá do outro lado, é que vai receber essa mensagem para que exista o processo de comunicação. Tem que ter basicamente tem que ter duas pessoas, né? Senão não existe essa comunicação. E para existir a comunicação e ela funcionar como se espera, como eu disse antes, tem a questão do meio, a questão do canal. Um dos problemas é o ruído. Inclusive vai ser a tarefa que a gente vai passar para vocês aí posteriormente. Falar um pouquinho aqui dos elementos de comunicação. Ok. O pessoal está interagindo ali no chat. Vão escrevendo no chat ali. Daqui a pouco, se alguém tiver alguma pergunta, pode falar em áudio. Importante a gente fazer essa interatividade, tá, pessoal? Para que tudo realmente flua normalmente, que a gente possa aproveitar ao máximo aqui esse nosso contato. Então, os elementos da comunicação. Primeiro elemento, a fonte. Uma pessoa ou um grupo de pessoas, estabelecida uma origem com ideias, com necessidades, com intenções, com informações, com um objetivo a comunicar. Quer dizer, eu sou uma pessoa, eu sou um cidadão que quer fazer uma comunicação com alguém. Eu sou uma fonte, eu já sou uma fonte que tem interesse de fazer essa comunicação. Ou nós aqui somos um grupo, a sala de aula quer fazer a comunicação com outra aula. Nós podemos ser uma fonte. A sala como um todo pode ser uma fonte. E tem um objetivo, que é emitir uma mensagem. Então, a gente está falando aqui do início do processo de comunicação. Aí vem o segundo elemento, que é justamente a mensagem. A transmissão através de símbolos, palavras, a escrita, desenhos, gestos, comportamentos. É a maneira que a gente vai transmitir a nossa mensagem. Bem, deixa eu ver se eu consigo passar aqui o próximo slide, que agora deu uma travada. Ok. O codificador é o terceiro elemento. Ele é responsável por pegar as ideias da fonte, por codificar, por interpretar,
e dali levar para uma mensagem. Vocês lembram que eu falei na primeira aula da questão do telefone sem fio, né? Se nós quiséssemos fazer um telefone sem fio, interpretar uma mensagem de alguém, né, codificar e depois levar adiante essa mensagem. Imagine só a dificuldade que nós teríamos, porque algum ruído poderia acontecer no meio do caminho. Então, quando a gente passa uma mensagem, né, a comunicação de pessoa para pessoa, essa é a função codificadora. Eu estou recebendo a mensagem de alguém e vou executar através das habilidades que nós temos. Na voz, né, nos gestos, né, na parte do corpo, com notas musicais e assim por diante. Esses slides vão estar disponíveis no Moodle. Essa é a minha primeira aula. Vou ficar com falta nas outras? Está perguntando aqui, viu? Sim, o conteúdo vai estar disponível no Moodle depois. A partir dessa aula, todo mundo tem presença. Quem não foi na primeira, tem falta. Ok? Respondendo aqui a colega que tinha feito a pergunta. Então, um exemplo. Aqui eu coloquei, o gerente de vendas é uma fonte. Preciso fazer uma venda de algum produto para alguém. O consumidor é que está do outro lado. É um potencial comprador. Esse consumidor ele vai ter que codificar a mensagem do vendedor. Um exemplo de comunicação. Certo? Muito bem. Já falei antes, já compartilhei aqui um exemplo da fonte da sala de aula. Nós montamos uma mensagem, quisemos compartilhar essa mensagem com outra aula, com outra sala. Enfim, o codificador é a interpretação da ideia. É a gente conseguir pegar qual é a mensagem que alguém quer passar para outra pessoa. Ou a mensagem que essa pessoa quer passar para nós. A gente vai codificar. Esse é o terceiro elemento da comunicação. Muito bem. O quarto elemento é o canal. É como que a gente vai passar essa mensagem, é um intermediário, que é justamente um fator importante para que a comunicação seja eficaz, para que ela possa atingir o seu objetivo, para que a mensagem possa chegar ao final. O canal intermediário é como que essa mensagem vai estar conduzida. No próximo slide eu vou apresentar aqui uma imagem que contextualiza um pouquinho mais, tá, pessoal? E no final, então, tem o receptor, que é o alvo da comunicação. É aquele, então, que vai receber a mensagem, que no final de tudo isso, né, no encerramento desse processo, ele vai ter um retorno, ele vai ter um feedback, ele vai ter uma interpretação de tudo o que está acontecendo. Ok? Então, na prática, aqui a gente tem um slide, o emissor, que quer fazer o envio de uma mensagem para alguém, que vai ter que codificar, vai ter que interpretar a mensagem através de um canal e que a mensagem vai ter que chegar lá para o receptor depois de interpretada. Ou seja, ela foi decodificada, ela foi interpretada. É um ciclo. É uma questão um pouco mais técnica, mas dentro dos estudos de teoria da comunicação, digamos que seja o beabá, né? Que todo mundo tem que ficar atento a essa parte aqui, que é uma parte mais teórica. Certo? Sim, alguém respondeu. Ok. Às vezes eu interrompo aqui para tentar responder o chat, né? Quando tem algum chamamento. Bem, e de que forma a comunicação pode atingir os seus objetivos? Todos os processos têm algum objetivo, né? E a comunicação não é diferente. A transmissão. Então aqui, inclusive, tem algumas dicas que vocês podem até usar no dia a dia que fazem parte do processo de teoria da comunicação. Os conceitos foi o que eu trouxe antes. Aqui são algumas dicas para que o processo flua, para que ele seja como realmente se espera. Vou transmitir uma mensagem. A comunicação vai ser eficaz. De que maneira?
seja o mais objetivo possível. Se a gente ficar enrolando, se a gente ficar fazendo uma volta no raciocínio, a pessoa que está do outro lado pode ser que ela tenha dificuldade, ou ela vai esquecer o que tu falou lá no início, ela não vai pegar o que você falou lá no início. Quem não teve na primeira aula vai lembrar, eu já falei para vocês, né, que eu trabalho com comunicação há 17 anos e que eu atualmente trabalho também na rádio difusora. Então eu trabalho com comunicação. Então imagine se eu vou passar uma mensagem para quem está do outro lado da rádio, tem que escutar, tem que acompanhar, e eu fizer toda uma contextualização muito longa. Lá no final da mensagem, a pessoa vai acabar esquecendo o que foi dito lá no início. De forma sintetizada, de forma objetiva, pode facilitar sempre. Observe o ritmo do outro e siga-o. Quantos de vocês não tiveram experiências num simples diálogo, né, com um colega, com um familiar, alguém que está do lado de vocês, e vocês estão tentando conversar e alguém tem o ritmo mais lento. E o que é ter o ritmo mais lento? Um exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de manhã cedo, né? Não funciona de manhã cedo, não consegue, não acorda cedo, mas parece que não acordou. E aí tem outras pessoas que acordam cedo e que já estão com todo o gás. Vocês já passaram por essa situação, com certeza, né? Aí alguém vai passar uma mensagem para o outro, vai tentar uma conversa, alguns vão assimilar, outros vão ter uma certa dificuldade. Então, às vezes, se você já sabe que aquela pessoa é mais devagar de manhã, observa o ritmo dela, né? Daqui a pouco tenta se adaptar para que a comunicação atinja o seu objetivo, para que a mensagem consiga chegar da maneira que se espera. É isso que se prega e é uma dica, né, para o dia a dia de vocês. Estude primeiro o que você vai falar. Cuide para ter um objetivo claro. Quantos de nós já nos deparamos com situações de falarmos, às vezes, coisas que nós não pensamos? Simplesmente emitimos algum pensamento e a gente não pensou nas consequências que aquilo pode ter trazido. Se possível, pensar um pouco, né, antes de passar uma mensagem, antes de repassar algum tipo de informação para alguém. Por exemplo, eu não vou falar de medicina se eu não tenho expertise em medicina. Agora, nesse período que nós estamos passando aí do coronavírus, tem pessoas aí que já apareceram com a cura, tem pessoas que já têm a solução para tudo. E parece que sabem até mais do que os cientistas, né? Aquelas pessoas que estão preparadas, que estão estudando isso e assim por diante. Sempre tem alguém que se considera, às vezes, o dono da verdade. Então, a gente tem que ter um cuidado, tem que pensar bem no que vai falar, né? Procure adaptar a sua linguagem à linguagem da pessoa. Não use palavras difíceis que possam prejudicar a comunicação. Às vezes, a gente utiliza termos muito mais técnicos que podem trazer algum tipo de problema. Quanto menos técnico, melhor. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no meu dia a dia, lá na rádio, eu vou fazer uma entrevista com um médico. É que a pauta saúde está acontecendo nesse momento, né? Eu vou pedir para o médico ou para o engenheiro, né, que faz o cálculo de um prédio. Olha, se possível, tente não utilizar termos muito técnicos para que as pessoas possam compreender melhor do outro lado, para que a mensagem chegue de uma maneira mais agradável e que o objetivo da comunicação seja atingido. Observe a linguagem verbal e não verbal, os gestos, as expressões faciais, a postura. Vocês sabiam o Pelé quando jogava, o que o Pelé fazia? Eu não vi o Pelé jogar, né? Mas a gente
viu vídeos e acompanhava depoimentos, o Pelé chegava no árbitro do jogo e apontava o dedo para o árbitro em riste, como se estivesse ofendendo o árbitro, né? Mas, na verdade, ele chegava para o árbitro e dizia: o senhor está de parabéns, o senhor está apitando muito bem, continue assim. E os outros jogadores chegavam no árbitro e diziam: poxa, mas por que não expulsa o Pelé? Né? O que ele tem que ele não é expulso? Né? Ele usava um gesto que dava a interpretação de ser algo agressivo, e na verdade não era agressivo. Ele estava, na linguagem verbal, ele estava elogiando o árbitro, e aquilo chamava a atenção. Então, dependendo dos gestos que nós utilizarmos, pode sinalizar, né, inclusive o que nós estamos expressando, né, o nosso sentimento. Só peguei esse exemplo aqui do Pelé, porque esse era um caso atípico, né, que ele ia, na verdade, ele ia ao contrário, né? Ele utilizava do artifício, do gesto, mas ele não era expulso de campo, e os outros jogadores achavam que ele estava xingando o árbitro. Uma situação bem curiosa. Bem, o que mais aqui? Vamos passar aqui no próximo, né? Falei da transmissão, a recepção. Quem está do outro lado agora? Quem é que vai ouvir a mensagem? Isso aqui é muito legal para o dia a dia. Isso aqui está dentro do processo de comunicação. É um dos primeiros conteúdos que nós estamos vendo e é um conteúdo bacana, pessoal. Não é aquele conteúdo, né? Espero que vocês estejam gostando, porque depois, em algum momento, a gente vai entrar um pouco mais aí na parte de texto, a parte de língua portuguesa, e tem os detalhezinhos mais técnicos aí, que a gente realmente tem que atentar para eles. Esses aqui também são detalhes técnicos, mas tem muitas questões aqui que são questões práticas. Então, para quem está do outro lado, né, esteja sempre presente na situação, não voe, né, não esteja distraído. Eu estou de um lado, vou te passar a mensagem, tu está do outro lado, mas tu está no celular, né? Não está prestando atenção no que está sendo colocado. A possibilidade de acontecer um problema na comunicação é muito grande. É muito grande. Não pense na resposta antes do outro terminar a mensagem. Isso aí é uma recomendação até básica que a gente já ouvia de berço, né? Deixa o outro terminar de falar para que você possa fazer qualquer tipo de intervenção. Era uma outra recomendação básica e que no processo de comunicação é fundamental, né? Escuta, reflita e, após, exponha o seu ponto de vista. Tem pessoas que, às vezes, recebem uma mensagem e preferem guardar para si, né? Tem um processo um pouco mais demorado para assimilar essa mensagem, certo? Anote pontos básicos, se necessário, que a gente está falando de questões realmente um pouco mais técnicas para que o processo de comunicação possa fluir. Não consegui compreender, se eu puder anotar, legal. Respeite as colocações do outro. Numa sociedade que nós estamos vivendo hoje, né, que muitos estão julgando outras pessoas, né, principalmente nas redes sociais. O respeito é muito importante, tá, pessoal? Eu não preciso dizer isso, todo mundo sabe, mas eu estou dizendo aqui dentro do processo de comunicação é mais importante ainda. Mesmo que discorde, mostre que aceite o pensamento, né, da outra pessoa. Nós não somos donos da verdade. É um outro recado que pode colaborar para que o processo de comunicação flua como todos nós esperamos. Ok? Professor, não estou no grupo do WhatsApp. Alguém está me dizendo aqui. Então, depois eu vou dizer aqui. Passe o seu contato, por favor. Vamos acrescentar. Ou mande por e-mail. Ok. Prosseguindo. Aqui os tipos de comunicação. Todos precisam ficar atentos. Mais um outro colega dizendo que não está. Muito bem. Quem não está no grupo, a gente vai resolver isso, tá, pessoal?
Como eu disse antes, foi repassado uma lista de todos os alunos e o contato telefônico. Alguns de vocês tinham um contato e esse contato era de algum familiar que fez a matrícula. Não era o contato de vocês, né? Aí algum ajuste acabou sendo feito. Então, quem não estiver no grupo, me chama no WhatsApp ali, né? Quer anotar o meu telefone aí? 99102 3722, ok? 99102 3722. Esse é o meu telefone direto. Então, me chama ali no WhatsApp ou manda um e-mail lá com o contato que depois a gente vai adicionar e vai resolver isso aí, ok? Muito bem. Aqui nós temos, então, os tipos de comunicação, né? Verbal, a forma de comunicação mais utilizada, quando a gente utiliza a fala, né? Verbal ou oral. A escrita, que é o código utilizado hoje, né? Seja em conteúdos de jornalismo impresso, está cada vez mais acabando aí o jornalismo impresso, né? Seja em ferramentas virtuais. Aqui tem o seguinte, ó, lá em cima vocês vão ver, tá? Verbal ou oral. Aí depois aparece o oral de novo, tá? É que tem uma similaridade, tem alguns autores que acabam discorrendo, porque quando eu estou falando em oralidade, eu estou falando em fala. Quando eu estou falando em verbal, eu estou sinalizando que há a fala de alguém. Então, por isso que alguém coloca lá, verbal ou oral. Mas tratem como verbal, para não dar confusão aqui nos tipos de comunicação. Depois, quando nós entrarmos aqui na oral, tipo de comunicação oral, é aquela onde tem a interação, onde tem duas pessoas, né? O emissor e o receptor estão presentes. E não verbal é por meio de gestos, sinais, códigos sonoros, imagens e assim por diante. Algumas coisinhas aqui vocês já viram, mas isso aqui está no nosso conteúdo. Eu estou entrando um pouco mais aí para que vocês possam recuperar e lembrar dessa parte que é uma parte um pouquinho mais teórica, parte mais teórica, ok? Alguns estão me passando o WhatsApp ali no chat. Depois eu vou anotar ali no meu telefone, mas me mandem no meu WhatsApp ali direto, tá, pessoal? 9102 3722. Manda direto ali que eu adiciono, que aí fica mais fácil, ok? Muito bem. Olha essa imagem aqui, ó. O que é essa imagem aqui? O que vocês estão interpretando por essa imagem aqui? O que ela sinaliza? O que está acontecendo aqui nessa imagem? Alguém se anima a dar uma opinião? A compartilhar? Aqui nós temos figuras, aqui nós temos alguns balõezinhos lá que pessoas estão pensando. Todos sofrem da mesma opinião, está dizendo aqui o Guilherme. Muito bem. O que mais, pessoal? Mais alguém? Porém, não estão se comunicando. A Tayara, pessoas que não estão se comunicando. Falta de comunicação. Ok. É uma imagem que ela traz. Acho que ninguém se comunica. Falta da mesma, falta de comunicação. Cada um no seu quadrado. Boa. Bacana essa interatividade de vocês, pessoal, que vocês estão podendo acompanhar aí qual que é a nossa linha de raciocínio. Essa imagem aqui, cada um no seu quadrado, né? Disse a Mônica ali. Essa imagem, ela traz
ver se tem mais participação. Apesar da quantidade de informação, falta comunicação entre as pessoas. Uhum. Muitas pessoas, mas sem comunicação. Ok. Individualidade. Todos pensam individual tentando passar uma mensagem. Uhum. Opiniões, mas sem comunicação. Isso aí, pessoal. Legal. Legal esse pensamento de vocês. Então, ela nos traz o quê? Aquela imagem apresentada. O significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais. Deixa eu voltar aqui. Ó. Aqui a gente está vendo lá. Solidão. Lá tem a escrita. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Aí aqui, algumas opções de resposta que foi colocado. Dificuldade de conexão entre as pessoas, e vocês opinaram ali, né, no chat. O que mais? A aceleração da vida, né, da contemporaneidade, né, do dia a dia, da nossa vida contemporânea, o desconhecimento das possibilidades de diálogo, o desencontro de pensamentos sobre um assunto, são algumas opções. Ó, isso aqui é uma questão que daqui a pouco pode cair numa prova. Lembrando que a gente só vai ter a prova no grau B. Agora são avaliações, são trabalhos, mas no grau B a gente vai ter uma prova com conteúdo. Então, aquilo que vocês colocaram, né, pessoal? Justamente a letra A, né? A dificuldade da comunicação entre as pessoas. Os elementos visuais e os textos estão combinados, mas ambos são necessários para haver uma compreensão. Ou seja, eles têm que estar interligados. Tem um andando para um lado, o outro andando para o outro. Todo mundo está pensando alguma coisa, só que eles não estão em sintonia. As letras da palavra solidão aparecem em diferentes balões pertencentes a personagens também distintos, reforçando a ideia de que nenhum tipo de comunicação é estabelecido entre eles. Exatamente o que vocês também colocaram ali. E os personagens caminham em sentidos opostos, o que denota a dificuldade de se conectar. Então, a resposta certa é a letra A, voltando lá. Né? Ó, aqui está a imagem, solidão. Todos estão pensando em alguma coisa, mas ninguém está se comunicando. Dificuldade de conexão entre as pessoas. Essa é uma questão de interpretação. Ela não é uma questão difícil, né? Mas é uma questão que a gente tem que ficar atento, porque daqui a pouco outros exemplos podem aparecer. Por exemplo, aqui nós temos um outro exemplo. Né? Aqui nós temos o Garfield, e aí tem uma sequência, né? É uma história. Tudo isso aqui remete à comunicação. Fiquem atentos à imagem, por gentileza. Depois eu faço a pergunta. Deixa eu ver se eu consigo. Melhorou agora se eu abrir, botar um pouquinho para o lado aqui a janela, aqui, ó. Certo? Então aqui nós temos a imagem. É uma sequência, né? É uma história. Lá no final das contas, o início da história, ele entrou na rede, depois chegou alguém, pediu para ele sair. Algum tipo de conflito, talvez. Então, esse exemplo, a pergunta é correto afirmar, letra A, a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha? Ou seja, a linguagem verbal é onde houve a fala. Opção B, o uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha?
C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento? Duas linguagens. A fala e o gesto, né? Não verbal. E a última opção, a sequência dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão. Vamos voltar lá na imagem? Aí está ela. Ó, todo mundo está na C aqui, né? Legal. Acredito que seja C, pois se compreende melhor a ligação das duas linguagens. Muito bem. Unânime aqui, hein? Exatamente. Parabéns. Apesar da predominância da linguagem não verbal, onde o gesto apareceu, a linguagem verbal, houve uma fala, traz a construção do sentido nesse exemplo que a gente apresentou aqui, né? Tem a imagem e tem a fala. Então esse aqui é um outro exemplo que eu trouxe para vocês sobre as linguagens verbal e não verbal. E agora? Vamos lá. Número 3. Eu acho até que a nossa aula aqui talvez já tenha até passado 40 minutos, mas o Zoom não deu nenhum aviso. O aumento do número de casamentos entre 2003 e 2008 entre pessoas acima dos 60, 44%. Na população brasileira, 28%. É um fator determinante é que cada vez mais pessoas nessa idade estão no mercado de trabalho, o que lhes garante a independência financeira necessária para o matrimônio. Aí nós temos outra imagem que diz o seguinte: população com mais de 60 anos no mercado de trabalho. Em 2003, 31%. Hoje, 38%. Ok. Pergunta. Nos gráficos, os elementos visuais e os elementos textuais são fundamentais para que a gente possa entender a mensagem. No gráfico em questão, a linguagem verbal e a linguagem não verbal têm a intenção de mostrar ao leitor que... Interpretação, hein, pessoal? Vamos lá, todas elas até agora, interpretação. O número de casamentos entre pessoas acima de... Depois eu vou voltar ali na imagem, tá? Prestem atenção aqui. Os elementos visuais e os elementos textuais são fundamentais para o entendimento dessa mensagem. No gráfico em questão, a linguagem verbal e a linguagem não verbal têm como intenção mostrar ao leitor que o número de casamentos entre pessoas acima de 60 anos diminuiu em um período de 5 anos. B. O número de pessoas acima de 60 anos que estão inseridas no mercado de trabalho é proporcionalmente inverso à quantidade de pessoas que se casam nessa faixa etária. C. Apresenta dados para o leitor que comprovam o aumento do número de casamentos entre pessoas acima de 60 anos, assim como o aumento da inserção de pessoas acima de 60 anos no mercado de trabalho. E a última resposta diz o quê? Apresenta
A preocupação com a diminuição do número de casamentos entre pessoas de várias faixas etárias da população brasileira, assim como a dificuldade dessas pessoas para conseguir emprego no mercado de trabalho, foi a última opção. Muito bem. Voltamos à imagem. E vamos ver as respostas. Todo mundo está interagindo aqui. Olha que legal, hein? Todo mundo está interagindo aqui. Que bacana. Até vou fazer uma foto aqui agora da tela. Ó. Alguns já colocaram aqui no celular. Alguns já colocaram aqui no celular o seu contato, viu, pessoal? Aí, ó, vamos fazer uma fotinha aqui, ó. Que beleza, hein? Ah, Thaís está fazendo. Legal, legal. Muito bem. Todo mundo a C, todo mundo achando que é a letra C, é isso? De novo, está sendo unânime aqui a resposta. Então, a pergunta. No gráfico em questão, a linguagem verbal e a linguagem não verbal tem como intenção mostrar ao leitor que C. Tá certo, pessoal? A intenção do gráfico é demonstrar o aumento do número de casamentos entre pessoas acima de 60 anos em relação ao número de casamentos da população fora dessa faixa etária, assim como o aumento da população acima de 60 anos no mercado de trabalho. Então, tudo isso são alguns exemplos. O colega está tomando um chazinho lá, que legal. É bom para a gente manter a tranquilidade, né? São alguns exemplos que a gente trouxe aqui para vocês observarem que a comunicação também é interpretação e que nós temos tanto no nosso dia a dia quanto nós vamos ter algumas atividades na sala de aula de interpretação. Ok? E aqui entra o nosso próximo assunto, dentro do nosso plano de ensino, do nosso cronograma, que é a questão dos ruídos da comunicação. Deixa eu ver se eu localizo aqui ao meu lado, eu também tenho algumas folhas aqui do lado, e nessas folhas lá no plano de comunicação, no plano de ensino, desculpem, inclusive eu já coloquei lá no Moodle, quem não acessou pode acessar lá, tem todo o nosso cronograma das avaliações, como é que vai funcionar. A ideia era fazer algumas atividades, inclusive em grupo, mas em virtude das aulas online vai ficar bastante complicado. Então a gente tem que fazer algumas dessas atividades individuais, né? Então, ruído na comunicação. É um assunto que a gente falou bem rápido lá no final da primeira aula e que a gente vai ter prosseguimento a partir de agora e que vai ser o nosso primeiro trabalho. Certo? Vamos lá. Aqui eu trouxe uma frase no slide, que é uma frase de Carlos Drummond de Andrade, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. Por quê? A pedra é um obstáculo. E o ruído é um obstáculo que vai aparecer no meio do caminho da comunicação. É uma interferência na mensagem. Então, elementos que interfiram no processo da transmissão da mensagem do emissor para o receptor. E são comuns. Por quê? Porque eles envolvem pessoas. Lembrem sempre do telefone sem fio. Olha, quando a gente voltar na sala de aula, e tomara que não demore muito, né, para a gente ter todo mundo com saúde, né, principalmente, a gente vai fazer essa tentativa aí do telefone sem fio. Acho que é bem legal. São comuns os ruídos e os problemas de comunicação, e aí eu sempre falo do telefone sem fio, vou ficar repetindo isso, porque ali é um simples exemplo onde uma mensagem de um para o outro ela vai sendo espalhada e pode ter algum problema.
E aí o ruído aparece na empresa, na organização, e acontece por vários motivos quando há um grande número de informações a serem assimiladas e podem prejudicar o resultado da comunicação. Certo? E aqui nós temos os tipos de ruídos. Inclusive, os tipos de ruídos que rapidamente foi dito na outra aula e que agora vocês estão visualizando, ok? Físico, fisiológico, psicológico, semântico. Físico. Pode ser uma pergunta na prova, por exemplo. Né? Quais são os tipos de ruídos existentes dentro do processo de comunicação? Essa pode ser uma pergunta. Certo? Então, lá na pergunta, e vocês estão observando aqui a imagem, lá eu estou perguntando e estou trazendo já a parte teórica do tipo de ruído, que a gente fez uma pincelada muito rápida ali na última aula. O físico, quando tem interferências causadas pelo ambiente, como sons, som alto, calor, frio, iluminação, chuva, vento. O fisiológico, interferências causadas pelas pessoas envolvidas no processo, odores, dores, doenças, sede. Vocês vão lembrar do exemplo que eu trouxe lá na sala de aula, quem estava na primeira aula, quando eu me apresentei para vocês, eu disse que eu também faço o trabalho de apresentação de eventos, né, de mestre de cerimônias. E certa vez eu fiz uma apresentação, eu vou repetir, né? Por quê? Porque são exemplos que a gente tem do dia a dia e pode compartilhar com vocês, né? Olha, eu fui lá fazer a apresentação da palestra da Monja Cohen, em Bento Gonçalves. Tinha 1.500 pessoas lá na Fundapark. E aquele dia eu descobri o que era uma sinusite, que eu nunca tinha tido a tal sinusite. Fica uma dor aqui na tua cabeça, parece que é furar a cabeça assim, bem desagradável. E aquilo era uma interferência fisiológica, era um problema fisiológico que estava me afetando e eu tinha que levar a comunicação para as pessoas que estavam assistindo. Então a gente passa por cima daquilo ali e leva a mensagem fazendo de tudo para que as pessoas não percebam que você está tendo algum problema fisiológico que possa afetar a comunicação. Ok? Me parece que tinha algum chamado aqui de alguém. Deixa eu ver se eu localizo. Depois tem o psicológico, que são interferências, como o nome diz, né? O nome psicológico. Daqui a pouco eu estou abalado por uma perda de uma pessoa da minha família, um ente querido, e aí, no outro dia eu tenho que trabalhar. Estou lá na minha empresa e lá tem um processo de comunicação e eu não consegui assimilar. O conteúdo não chegou como eu gostaria que chegasse. Houve um problema que pode ser um ruído psicológico. Eu estou com a minha atenção voltada para uma outra situação. Certo? Então, é um exemplo de um ruído psicológico. Vai disponibilizar os slides no Moodle? Sim, vamos disponibilizar no Moodle. Semântico. Interferência causada pelo significado. Quer dizer, a interpretação de uma mensagem, de uma palavra, em que eu não saiba o que significa aquilo lá. Que eu não saiba o que é o significado. E que vai atrapalhar a minha compreensão. A gente trouxe o exemplo aqui, às vezes, de palavras ambíguas na escrita. Né? O concerto, eu consertei uma máquina ou eu assisti um concerto musical. Claro que na escrita, com a diferenciação da palavra, da letra C e da letra S, a gente vai conseguir colocar cada palavra no seu lugar. Mas às vezes existem determinadas situações que a gente não sabe o que significa, não sabe o que é. Né? Tem pessoas que não sabem que H2O é água. Mas se você falar que simplesmente água, a pessoa sabe o que é.
Então, são os tipos de ruídos da comunicação. Os fatores que contribuem para a existência de ruídos: o ambiente conturbado, os locais onde há muito barulho, circulação de pessoas, distrações podem ocasionar a falta de atenção. O ambiente físico, onde há falhas também no próprio ambiente virtual, mas nesse caso isso pode ser entendido pelos canais de comunicação entre uma equipe e a falta de coesão entre eles, o que pode ocasionar um ruído. Quer dizer, no meu ambiente de trabalho, no ambiente físico, na minha casa, existe algum tipo de situação que me propicia eu não conseguir compreender, que está atrapalhando o entendimento de um determinado processo de comunicação. Então, é um ambiente que eu estou, certo? E o momento em que a mensagem é repassada pode ser uma ocasião inapropriada. Alguém pode estar com a cabeça longe, em outro lugar. Nesse caso, a possibilidade de ocorrer os ruídos de comunicação é grande. E a linguagem, como por exemplo o idioma. Eu falo português, eu não falo inglês. Alguém vai falar em inglês comigo, eu não vou entender. Então vai ter um ruído de comunicação. Eu não vou compreender o que é. Aí nós temos prejuízos quando acontece esse tipo de processo. Quando não há clareza na comunicação, que é um desafio para todos nós, ainda mais dentro das organizações. Aí aqui a gente tem alguns exemplos clássicos, né? O problema de comunicação pode afetar a queda de rendimento do colaborador, pode afetar a qualidade de vida dos funcionários, a necessidade do retrabalho. Quantos de nós não tivemos que fazer em algum momento da nossa vida algum processo, de novo, repetir o processo porque houve um problema, não se conseguiu captar a ideia ou a mensagem chegou de uma maneira equivocada. Isso gera também desgaste, pode gerar desentendimento e também pode gerar problemas financeiros. Então, o ruído na comunicação, ele traz prejuízo para as organizações. Como reduzir os ruídos? Preste atenção, pessoal. Isso aqui é importante porque nós vamos ter uma avaliação em seguida aí. Canais oficiais de comunicação. Desenvolver a comunicação eficiente com seus colaboradores. Confirmar se a informação foi compreendida. Por exemplo, qual é o canal oficial de comunicação nesse momento de coronavírus, né? Esse problema de saúde que está afetando a todos? Numa prefeitura, é a rede social Facebook, é o e-mail, é um grupo de mensagens no WhatsApp, e esse grupo é compartilhado com pessoas que têm interesse, como a imprensa, por exemplo. Enfim, cada organização tem que definir, tem que ter claro qual é o seu canal oficial de comunicação. Se tiver mais de um canal, entender que é legal, eu tenho um Facebook, eu tenho o Instagram, eu tenho o Twitter, legal. Todos esses são canais oficiais. Tendo um canal, a gente já sabe como reduzir esse tipo de problema. Houve uma distorção de comunicação, começou a repercutir. Lá no canal, eu vou conseguir trazer o posicionamento oficial da organização. Olha só, um exemplo de ruído. Você vai ser promovido. Aí no meio, lembra do telefone sem fio, né? Meu Deus, eu vou ser demitido. Aqui na imagem. Às vezes a mensagem não chega lá como ela tem que chegar, né? Falei isso aqui no primeiro dia de aula, o famoso rato da Coca-Cola, né? O rato da Coca-Cola nunca existiu. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu e houve um desgaste muito grande para a marca Coca-Cola, que teve que buscar uma maneira de levar a informação correta para as pessoas. O suposto rato encontrado numa garrafa de Coca-Cola causou uma crise de imagem na marca
e a empresa precisou manifestar-se publicamente, negando o ocorrido, que na verdade não existiu. Aí aqui eu falei rapidamente do exemplo, aqui eu trouxe mais dados, porque eu dei uma pincelada rápida na primeira aula desse exemplo, e aqui tem o exemplo bem claro. Esse aqui é um morador que emitiu uma ação, né, contra a Coca-Cola, e ele disse que teve dificuldades motora e dificuldade de fala depois que ele ingeriu a Coca-Cola, ingeriu o conteúdo que estava na garrafa e que fez, né, aqui até eu coloquei entre aspas, porque é o que dizia no processo judicial, seus órgãos queimarem. Ele teria comprado um fardo com 6 embalagens do produto e alega que em uma das garrafas havia uma cabeça inteira do animal, do rato. E isso gerou uma corrente muito grande, isso gerou a necessidade da Coca-Cola se posicionar e dizer que não era verdade. Isso é um ruído, isso pode gerar uma crise para uma empresa. Agora, o ano passado aqui, o Ministério da Saúde desmente mais de 100 notícias falsas em um ano. As vacinas se destacam. Isso aqui é na época do período de vacinação. O exemplo da Aurora, que eu falei na outra aula, da vinícola Aurora, né? A resposta que a vinícola trouxe é essa aqui, ó. Essa aqui é a resposta, no canal oficial da Aurora, lá no Facebook. Vazou um vídeo, deixa eu ver se eu não trouxe aqui na outra imagem, não. Vazou um vídeo de um vazamento de um tanque de vinho e uma vinícola lá na Itália. E aí o pessoal começou a propagar a notícia dizendo que era na vinícola Aurora. E a Aurora, inteligentemente, pegou essa imagem aqui que vocês estão vendo e colocou lá. Desperdício nunca é bom, ainda mais se for de vinho. Por isso, pode ficar tranquilo. O vídeo de um vazamento de vinho não aconteceu na Aurora. E eles estão seguros esperando por você. É isso que dizia aqui a resposta da vinícola. Temos vários colegas aí de Carlos Barbosa, alguns que trabalham na Tramontina. Começou a circular aí no WhatsApp certa vez, né? O golpe do WhatsApp usa a marca Tramontina e prometia panela grátis. O link era usado nas mensagens para roubar dados de usuários. E aí, ó, olha só o que fez aqui, ó, a imagem que eu estou apresentando para vocês, lá em cima, é a imagem que estava circulando no WhatsApp. A Tramontina estava distribuindo panelas gratuitamente e depois o alerta da promoção falsa que a Tramontina utilizou na sua rede social para dizer para as pessoas que não era verdadeiro, né? A Alessandra está me dizendo que sofremos com essa falha notícia. Agora está acontecendo algo parecido com a Ambev. O Júnior está me dizendo, é verdade. É verdade. O Adelir português, bem correto. Exatamente, Adelir. As pessoas ainda compartilham e colocam a palavra errada, né? Que dá a sinalização de que não é verdadeiro, né? Então, aqui a primeira avaliação. Já vou passar para vocês aqui. Deixa eu voltar. Então, meus amigos, o que eu queria passar hoje, né? A gente vai finalizar esse nosso encontro, até pelo avançar também do horário. Eu estava programando um segundo momento aqui para as 9h30, se necessário, para a gente voltar a se encontrar e, enfim, né? Se for necessário tirar alguma dúvida e tudo mais. Mas a gente tem a possibilidade, através dessas aulas online, de emitir conteúdo, como nós fizemos agora, dentro do nosso conteúdo programático, né, os elementos da comunicação, dentro do processo de comunicação, e o ruído na comunicação. São os dois tópicos primeiros do nosso conteúdo que a gente viu hoje na sala de aula. Online, aula online. E mediante
tudo que nós vimos, nós vamos ter uma tarefa que nós vamos passar aqui para que vocês possam fazer. Assim que eu ler aqui essa tarefa, eu vou disponibilizar lá no Moodle, e aí vocês vão ter o tempinho de agora. Agora eu estou abrindo meu celular aqui. Até teve uma pergunta aqui do Mário. Mário, eu não tinha visto aqui que o meu celular fica no silencioso, viu, amigão? E pedindo aqui um outro exemplo, né? Conectando 5 elementos da comunicação para ficar mais claro. Muito bem, Mário. Vamos providenciar, tá? Eu trouxe alguns ali no slide para ficar mais fácil lá da questão das linguagens. Ele está se referindo dos elementos. A gente vai providenciar aí na próxima, tá, Mário? Como a questão é online, às vezes fica difícil de eu trazer de imediato. O bacana é a gente trazer a imagem para que vocês possam ver. De repente eu coloco no Moodle depois lá, tá? Puxa, agora tem uma colega dizendo que não conseguiu aqui, que pena. Mas enfim, a gente vai chegar lá, pessoal. A gente vai chegar lá, tá? Unidos a gente vai conseguir superar essa etapa aí das aulas online. Então a tarefa é a seguinte, ó. Eu quero passar para vocês. Ali está escrito divisão em grupos, porque era a ideia inicial. Mas não vai ter grupo, vai ter que ser individual, porque nós estamos aqui fazendo atividade online. Exatamente, ó. Não estou em nenhum grupo. Exatamente, não tem grupo, tá? Como a aula é online, não tem como ser grupo, vai ter que ser individual, tá? O pessoal está pedindo meu e-mail aqui, né? A Samara está pedindo. Lá no Moodle eu já coloquei o e-mail, mas depois eu reforço ali no WhatsApp, tá? Então é o seguinte, ó, identifique um ruído de comunicação, identifique um ruído. Teve um colega que citou agora há pouco ali o exemplo da Ambev, né? Vocês devem estar acompanhando aí que foi dito que ia produzir álcool gel, ou fazer algum tipo de doação. Eu sei que houve um ruído aí. Eu até tenho esse conteúdo separado, posso até abrir depois aqui e mostrar um pouco melhor para vocês. E aí diz o seguinte: identifique então, a tarefa é essa, né? Identifique um ruído na comunicação, contextualize através de um texto. Vocês vão ter que fazer um texto, pessoal, né? Bonitinho, no computador, escrito lá, né? Não à mão, no computador, certo? Então vocês vão identificar, houve um problema de comunicação em algum lugar. Algum acontecimento que tenha gerado algum desgaste, alguma crise, algum problema por ruído, interpretação equivocada, enfim. Primeiro passo, identificar. Na sua visão, a solução que a empresa tomou para amenizar essa crise, esse ruído, foi a melhor solução? Exemplo, alguns, depois de certo desgaste, preferiram ir lá no Facebook fazer um comunicado depois de um determinado problema. Aí eu, aluno da turma, eu vi que houve um ruído, houve daqui a pouco uma propagação de uma notícia falsa, já escolhi o meu case, vou identificar o meu case. Exemplo, aquele da Tramontina, que eu tinha apresentado aqui, né? Circulou no WhatsApp a propagação de uma notícia que gerou um desgaste para a empresa, porque aquilo não era verídico, e a Tramontina entendeu que o ideal seria fazer uma comunicação na sua página oficial do Facebook. Alguns veículos de comunicação pegaram lá a notícia na página oficial e colocaram: Tramontina desmente promoção. Aí vocês vão dizer lá, enfim, as linguagens que foram utilizadas, né? Se é verbal, se é escrita, se é oral, se é linguagem não verbal. Basicamente, a linguagem da fala, ela vai aparecer se alguém deu uma entrevista, se alguém fez um vídeo na página oficial.
Então, nós vamos ter a linguagem verbal. A comunicação verbal vai existir, né? Oral lá, que é quando tem a presença, interação de duas pessoas. Teve interação de duas pessoas? Não, não teve. Então, ela não vai aparecer no meu case. Escrita. Foi feito um comunicado por escrito. Beleza. Apareceu o tipo de comunicação utilizada lá no posicionamento da empresa para amenizar o ruído. Não verbal. Alguém fez um vídeo, mas também fez gestos. Não utilizou só a fala. Beleza, aparece a comunicação não verbal. Então, vocês vão ter que identificar um case, escrever exatamente o que aconteceu, dizer como foi o posicionamento desta empresa, ou deste case, e no final, vocês vão ter que colocar a opinião de vocês, né, pessoal? Olha, eu concordo, eu acho que estou sem note no momento, como posso fazer o texto? Alguém está perguntando, depois eu repasso ali. Então, o que eu posso dizer para vocês? Identificar o case, falar como foi feito o processo de comunicação para amenizar o ruído, e no final a opinião de vocês. Sim, eu concordo, a Tramontina fez certo em colocar lá uma mensagem na sua página do Facebook. Não, eu não concordo. Eu acho que ela deveria ter feito no Facebook e o presidente da Tramontina deveria ter ido na rádio dar uma entrevista para atingir mais pessoas, para amenizar esse ruído, esse problema dessa comunicação. Então, esse é um exemplo que eu trouxe para vocês. O Eliezer tá chamando aqui. É isso, amigão? Tá levantando a mãozinha aqui, pelo menos apareceu para mim aqui. Olá. Professor? Sim. Olha só, eu estava vendo sobre o trabalho. Eu posso falar sobre o ruído que houve na minha empresa em relação aos decretos que os prefeitos da cidade fizeram aí, referente à propagação do coronavírus, que gerou um baita desconforto no pessoal que ficou na empresa trabalhando. Claro que sim, é exatamente isso. Houve um ruído, houve um problema, e se o pessoal ficou trabalhando lá, é que daqui a pouco a informação não chegou clara internamente para os colaboradores, correto? Exato, era isso que eu queria comentar, porque houve o decreto aqui na cidade, daí as empresas se posicionaram, algumas entraram em quarentena e dispensaram o funcionário e coisa e tal, mas houve algumas que teve casos excepcionais ali e continuaram trabalhando, e isso gerou ruído não só na empresa onde eu trabalho, mas em várias. Sim. Não, tranquilo, não há problema. Quem utilizar o exemplo, por exemplo, você vai utilizar o exemplo da tua empresa, aí a gente está falando da comunicação interna, né? Não, às vezes não é necessário, o ruído pode ser que tenha ficado só ali dentro, o público não sabe o que aconteceu, então daqui a pouco a análise vai ser diferente, mas houve, de alguma maneira ou de outra, algum ruído de comunicação. Então o grande objetivo é isso aí, Eliezer, bem tranquilo, tá? Então, o grande objetivo é esse, tá, pessoal? É que vocês possam identificar um case, um problema de ruído de comunicação de uma organização e dizer como que essa organização se posicionou. Beleza. E no final, vocês vão dar a opinião de vocês. Foi a maneira correta? Sim, não foi a maneira correta. Todo o cronograma do trabalho estará no Moodle em poucos minutos, certo? Em seguida eu já vou colocar lá. Até que dia posso entregar o trabalho? Vai estar lá no Moodle também, certo? Então a gente vai ter uma semana aí, pessoal, sem problema nenhum. A outra colega colocou, tive um ruído interno na empresa onde trabalho. Também vou usar esse. Legal. Bem tranquilo, tá?
Alguém pediu aqui para usar o exemplo da Tramontina. Como trabalho lá, posso utilizar para o trabalho? Pode utilizar, mas eu gostaria que não fosse esse exemplo das panelas aqui. Se tiver algum outro exemplo dentro da empresa, acho que ficaria melhor, né? Porque esse aqui das panelas, digamos que eu já tenha contextualizado. Se tiver algum outro exemplo que vocês acham, é uma tarefa, não é difícil, mas é bacana da gente fazer essa análise, né? O colega aqui também comentou da dificuldade de comunicação interna da sua empresa, né? Então, enfim, vocês vão ter que identificar isso, né, e fazer a entrega. Algum colega colocou que está sem o notebook no momento. Como posso fazer o texto? Puxa, essa é uma boa pergunta, viu? Porque como as aulas são online, só se você escrever o texto à caneta, né, e me mandar por e-mail, não sei se digitalizado, tirar uma foto do texto. O importante é que ele chegue, né? Então, lá no Moodle, vai entrar em alguns minutos o cronograma desse trabalho, para que vocês possam fazer. Essa é a nossa primeira avaliação, 3 pontos. Tá? Eu estava programando aqui um segundo momento, que seria uma nova aula no Zoom. Né? Eu acho que não vai ser necessário, porque a gente acabou até se estendendo um pouco mais do que eu imaginava, para fazer todos os ajustes e tudo mais. E o restante do tempo que nós temos aqui, até às 10 horas, eu vou continuar aqui online, no WhatsApp, vou adicionar vocês, vou publicar o material lá no Moodle, e vocês podem acessar e já podem ir procurando o case de vocês. Né? Podem procurar o case que vocês vão utilizar. Eu tenho a minha opinião. Eu trabalho num veículo de massa, né? Eu trabalho em veículo de comunicação e eu também trabalho com comunicação não só de massa, né? Mas principalmente de massa. Então, dependendo do caso, na minha visão, em alguns momentos é interessante você fazer determinados comunicados somente via rede social, mas talvez em outros momentos não seja interessante fazer somente pela rede, e sim utilizar outros canais. Né? Sobre o colega, alguns professores aceitam a foto do trabalho no Moodle, não sei se vai aceitar. Sim, vou aceitar, não tem problema. O importante é que o trabalho chegue no prazo, tá? Vocês vão ter uma semana, tá? Uma semana para fazer esse material. Eu já programei a tarefa ali, se eu não me engano, até dia 31. Às 10 da noite, dia 31, se eu não estou equivocado. Então, eu vou colocar lá no Moodle e vocês vão poder seguir todas as orientações por lá. Tá bem, pessoal? Alguma outra pergunta aí que vocês gostariam de fazer? Ficou claro aí essa primeira avaliação? Tá tudo tranquilo, tudo sossegado? Professor, eu não estava acompanhando toda a aula. Esse trabalho eu posso fazer em PDF ou no Word? Pode ser no Word, tá? Eu vou colocar lá no Moodle em seguida. No Word não tem problema. Se quiser mandar em PDF também não tem problema. É que no Moodle lá já foi sinalizada a opção de documento do Word, né? Fica melhor. Né? Tá. Desculpe, tá. Valeu. Alguém pergunta aqui, as datas dos demais trabalhos que foram agendados na última aula vão ser as mesmas? A ideia é que a gente tente manter esse cronograma, tá, pessoal? Por isso que foi meio corrido hoje aqui para poder vencer todo o conteúdo. Deixa eu ver se eu consigo sair dessa janela aqui agora, para que a gente possa voltar à normalidade. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não sou um craque no Zoom, tá, pessoal? Mas foi possível fazer aí de acordo com o que estava, digamos assim, previsto, né? Tá bem, então, meus amigos? Eu acho que é isso. Eu quero dizer para vocês que é um
baita desafio, né? Baita desafio da gente se encontrar aqui online. É legal porque a gente se mantém próximo. Ver se eu consigo abrir aqui, ó. Ah, aqui já ficou maior um pouquinho agora, ó. Vamos ver se legal, ó. Agora eu já consigo ver mais vocês aqui. Eu não sou nenhum craque do Zoom, tá? Mas a gente vai aprendendo. Quem não acompanhou a primeira aula e quiser escutar o professor na rádio, todos os dias de manhã cedo eu estou na difusora, tá? Fazer o convite aí. Não é para o professor aí tá fazendo autopromoção, mas é porque eu trabalho com notícia e nesse momento nós estamos passando aí nessa pandemia, todos os dias de manhã eu estou lá divulgando informações para a comunidade. Eu ainda vou na rádio. A minha rotina tem sido essa, né? Eu vou na rádio e volto para casa. Eu também estava com o escritório, que eu tive que parar com o escritório por enquanto. Vocês podem me ouvir de manhã cedo lá na difusora, sim, das 6 às 8 da manhã. Eu já estou às 5h30 lá, mas das 6 às 8 eu estou lá todos os dias, né, fazendo comunicado. Ó, Andressa, apareceu alguém aí na tua tela aí, deve ser alguém da tua família. Olá, tudo bem? Legal. É isso aí, ó, tudo bem? Bacana. É isso, pessoal. Que privilégio, viu? Agora que eu consegui abrir, colocar a tela maior, vou tirar outra foto aqui do meu celular. Eu tenho que deixar o meu celular no silencioso, tá? Porque eu vi que alguém colocou no grupo do WhatsApp lá que desistiu e tudo mais. Eu tenho que deixar o meu celular no silencioso e aí eu não consigo monitorar as mensagens no grupo do WhatsApp, porque eu tenho muitos grupos, pessoal. Tenho muitos grupos aqui. Eu sou da imprensa, eu tenho grupos da polícia, dos bombeiros, da prefeitura, de várias cidades. Eu tenho grupo do governo do estado. Meu celular não para. Então, se eu ficar olhando aqui toda hora, eu não vou conseguir me concentrar para poder passar o conteúdo, ok? E repassar para vocês. Eu tenho um exemplo que a empresa não interviu na divulgação. Posso usar a partir disso criar a minha opinião? Que eu fico bem feliz. Pode usar sim, Samara. Tudo ok. Tiago também, aula produtiva. Fabiane também. Pô, legal, pessoal. Obrigado. Essa parte mais prática aqui é bacana, né? É legal e eu vou sempre tentar trazer exemplos aqui para que a gente possa fazer essa interatividade. Ok? Agora eu vou ter uma outra tarefa, né? Que é salvar essa aula, né? Essa aula aqui está sendo gravada, então eu vou ter que salvar e hospedar no Moodle. Existem algumas ferramentas para que seja hospedado lá. Né? A FTEC nos sugere que a gente utilize algumas ferramentas. Parece que alguns professores tiveram dificuldade, talvez tenha carregado demais lá a plataforma, não sei. A minha ideia é de hospedar no YouTube, ok? Porque eu tenho uma conta pessoal, eu vou colocar lá o link no YouTube e aí depois eu jogo o link no Moodle, que eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo, não tem problema nenhum. Eu fico aqui online no WhatsApp até às 22 e vou atualizar lá no Moodle todo esse material que a gente viu e vou atualizar também a nossa avaliação, nosso primeiro trabalho para a próxima aula. Ok? Tchau, boa noite. Valeu. Tchau. Agora vamos fechando aqui, meus amigos. Um passo de cada vez. Antes de fechar, vocês vão fechando a máquina de vocês, né? E as janelas já vão desaparecendo aqui, né? Ok. Muito bem, pessoal. Muito legal. Eu estou vendo ainda algumas mensagens aqui. Boa noite, valeu, galera. Antes de fechar aqui, valeu. Muito bom.
Muito bem, pessoal. Vamos fechar aqui. Show de bola.